Sejam bem-vindas a mais um episódio do A Palavra Cast. Me chamo Camila e hoje nós teremos um bate-papo muito importante, um assunto muitíssimo importante nos dias de hoje. E se você não nos segue no Instagram, o link vai estar na descrição da bio. Você já pode ir lá, nos seguir lá. A gente vai estar soltando durante a semana sobre o assunto, caixinha de pergunta para você estar participando. E assim você vai estar por dentro do que vai estar acontecendo. É, Também vamos compartilhar com os nossos amigos, né? E peço para que vocês também compartilhem com os amigos para que assim nós possamos propagar o evangelho para o maior número de pessoas que nós conseguimos. O assunto de hoje é qual a importância da mulher no lar, né? E para compartilhar conosco seu conhecimento, nós temos aqui a irmã Wanda, que é esposa, mãe e dona do lar. Então, seja bem-vinda, irmã Wanda, a mais esse episódio do A Palavra Cast. Olá, boa noite. Eu sou conhecida assim como Irmã Wanda, mas meu nome na verdade é Vanderleia. E também, para contribuir conosco no o seu conhecimento, temos aqui a irmã Beatriz, que também é casada e dona do lar. Não é mãe ainda, mas já está no caminho aprendendo, né, Bia? Seja bem-vinda a também mais um episódio aqui da Palavra Cast. Obrigada, Camila. É um prazer estar aqui. Espero que seja tudo bem aproveitoso para o conhecimento de todos os ouvintes. Amém. Desde já agradeço a participação das irmãs e vai ser um bate-papo muito edificante. Bom, nós hoje em dia nós vivemos assim, né, num mundo bem corrompido, né? Como a Bíblia diz, é um mundo que jaz o maligno, né? Nós vivemos num mundo que ele é regido e governado por Satanás. E nós temos assim sido diariamente bombardeados por valores satânicos, né? E gente, eu fico impressionada com o tanto de mulheres cristãs que têm abraçado esses valores satânicos, né? Nós vemos assim que o principal alvo de Satanás hoje em dia é o lar, né? É a família e também, né, ele tem mirado, né, no desde o Éden, o Jardim do Éden, ele foi na mulher e hoje em dia ele ainda tem mirado na mulher. E ele tem conseguido, né? Ele tem conseguido, assim, enganar muitas mulheres, assim como ele conseguiu fazer com Eva, né? Muitas mulheres têm abandonado aí o seu ministério, né? Que é ser dona do lar, têm abandonado a sua função, né, o trabalho, e trabalho esse que foi Deus quem deu a elas, né? Foi Deus quem nos deu esse trabalho, que é serem boas donas de casa, amarem os nossos maridos, né, a ser mães, né, e é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, né, e esse assunto, ele é muito importante, né, irmã Wanda, nos dias de hoje, porque a mulher, ela foi criada com um propósito, né, ela foi criada para alguém. Que a irmã consegue, assim, ver a importância da mulher, para quem que ela foi criada, como que é hoje em dia. Então, Irmã Camila, Deus criou a mulher com a função de ser ajudadora, né, uma ajudadora idônea, né, para o seu esposo. E como você diz, as irmãs e a maior parte das mulheres saem de casa para trabalhar, abandonando seu lar, né? A Bíblia nos diz que somos pessoas criadas por Deus, tem o homem e a função dele, e a mulher e sua função, né? Então, a função do homem é sair de casa, né? Trazer o alimento, seu provedor, né? Da família e trazer o sustento. E a mulher, a ajudadora, ela ajuda o homem, né? A ser aquilo que Deus espera que ele seja, né? Então, ela estando no lar, ela está, né, fazendo a vontade de Deus e obedecendo a Deus, né? Ela saindo do lar, ela está desobedecendo o mandamento de Deus, né? E quando nós nos casamos, nós fizemos os nossos votos, né?
amar os nossos maridos na doença, na riqueza, na pobreza, né? E nas dificuldades, né? Então, por a gente ter feito esse voto a Deus, a gente já está pecando, porque nós falamos uma coisa, falamos uma coisa e estamos agindo de forma diferente. Então, isso é pecado. E o pecado, ele tem nos assolado, né? Diariamente, né? E nós, não fazendo a vontade de Deus, nós ficamos tristes, amarguradas, chateadas, né? Que é isso que o inimigo quer das nossas vidas, né? E Deus quer o contrário, ele quer que nós sejamos felizes, mas para nós sermos felizes, nós temos que estar no lar, sendo ajudadora, que é o que Deus escolheu para a mulher. Essa é a função da mulher: amar os seus maridos, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu lar, e também sobra um tempinho para nós estarmos estudando a Bíblia, nós estarmos ajudando outras pessoas, né? E também nós temos tempo para cuidar da nossa pessoa, né? Da nossa, como que eu posso dizer? Do nosso visual, né, Beatriz? Você Isso aí concorda? mesmo, eu concordo. Lembrando que para Deus, homem e mulher têm o mesmo valor, porém cada um com a sua função, cada um com o seu dever aí, né? A irmã Wanda comentou sobre idônea, né? Sobre ajudadora. E assim, o que é ser idônea, assim? Porque muita gente não sabe o que é isso, né? Acaba aí tirando suas próprias conclusões, né? E o que seria, assim, idônea? O que seria ela ser ajudadora? Então, no caso, é uma mulher que possui tudo o que é necessário para ajudar seu marido, para ele ser quem Deus quer que ele seja. Hum, Então, é bem uma palavra importante, uma peça importante aí para a mulher uhum. se adequar. É interessante isso que a gente pode ver lá em Gênesis, né? Quando Deus formou Adão e ele viu que não era bom que ele vivesse só, né? Então ele criou a mulher para alguém, né? Ele criou a mulher para uma função. Então ele criou a mulher para ajudar o homem, né? Não foi para que ela vivesse a vida dela do jeito que ela quisesse, né? E hoje em dia a gente vê muito isso que as esposas, né, as mulheres cristãs, elas têm perdido o foco do que elas realmente foram criadas para fazer, né? Elas têm perdido aí o seu ministério, que é ser a ajudadora, né? Porque a gente pode ver na Bíblia, né, que eu pelo menos não achei, né, nunca li, que Deus ele nunca ordenou para a mulher trabalhar fora, né? Ele nunca falou para a mulher trazer o sustento, né? Essa ordenação, essa condenação, né, porque foi por conta do pecado, ele deu para o homem, né? Ele falou que pelo suor do seu trabalho, né, ele traria o sustento. E para a mulher, né, a condenação que Deus deu a Eva por conta do pecado dela é que ela gerasse filhos. Então, assim, a gente já sabe desde o início que a função da mulher, além de ser uma ajudadora para o homem, é ser mãe, né? Ficar Exato. dentro de casa, né? É muito interessante isso porque as mulheres têm largado de mão as suas funções, né? É triste hoje. E detalhe, quando a mulher sai para trabalhar, quem vai cuidar do seu filho? Quem vai estar ensinando para ele o caminho de seguir a Cristo, enfim, tá ali, né? No propósito de levar o seu filho para Cristo. Com certeza aí já é algo que as mulheres pecam muito, né? As donas de casa, as esposas, as mães, porque elas negligenciam o presente que Deus deu a elas, né? A senhora que já é mãe, irmã Wanda, como que a senhora trabalhou fora na criação dos seus filhos? Então, irmã, Camila, eu trabalhei muito fora, né? A minha família é uma família simples e a minha mãe sempre nos ensinou a nós estarmos trabalhando e ajudando em casa. E depois que eu trabalhei, eu casei com o Marcelo, eu conheci a Cristo, né, na igreja, antes de me casar, e depois
que eu me casei, o Marcelo sempre disse para mim parar de trabalhar, mas eu sendo uma pessoa egoísta, sempre querendo mais, né, para mim, para minha família, para os meus filhos, eu ainda lutei muito em deixar de trabalhar. Com o tempo, nós conhecemos o pastor Calvi, né, foi um pastor que nos ajudou muito, né, nessa questão, e ele me mostrou, né, na Bíblia, que a mulher tem que ficar em casa, cuidando do lar e dos filhos. E graças a Deus, pela vida do pastor Calvi, eu consegui deixar, né, esse pecado. Mas eu confesso, irmãs, não foi fácil. Foi muita luta, mas muita luta mesmo, né? O feminismo e o empoderamento que toma conta das mulheres foi muito forte para mim. E eu creio que para as demais também é muito forte, né? Mas se nós formos firmes com Deus, né? Buscar fazer a sua vontade, nós conseguimos vencer, né? A senhora tocou num assunto importante, que é a questão do feminismo, né? A gente olha e acha que só quem faz a prática do feminismo são as mulheres ímpias, né? Mas hoje em dia, se a gente for ver assim, a gente tem muita mulher dentro da igreja que elas têm práticas feministas e elas não percebem, né? Como o trabalhar fora. Porque quando a mulher vai trabalhar fora, a primeira preocupação dela não é os filhos dela, Com né? certeza. Não é o marido, é o dinheiro, né? Ela quer ganhar mais, ela não se controla nos gastos, então ela diz que é para ajudar o marido, mas não é, né? Porque se ela trabalha fora, Cada um vai ter o seu dinheiro. Não exatamente. adianta. E vamos supor os filhos, fica com quem? Não, e às vezes a mulher tá trabalhando e tá lá no serviço assim, preocupada. Ai, como é que é? Será que meu filho já foi dormir? Será que ele comeu? Mas tá vendo? Ela não cede pra ficar em casa. E ainda fala assim que os filhos é a coisa mais importante para elas, né? Mas a gente já aprendeu que amor é atitude, Sim. né? Exato. Então, como que você demonstra que você ama seus filhos? Cuidando deles, estando com eles. Se você os abandona, né? Porque a palavra correta é essa, é abandono, você não ama o tanto que você diz que ama, né? Porque você entregou seu filho para outra pessoa educar. Outros princípios, outros valores vão vir através de outra Às vezes pessoa, coloca em né? creche, enfim, né? Você já tem que ir atrás. Essa questão dos filhos é muito triste, né? A gente vê como que tá a sociedade hoje, né? Tá um caos. Os filhos não obedecem, não honram, né? Porque os pais não passaram valores cristãos para os filhos, né? Então, o mundo está um caos. Quando eu tive meus dois filhos, né? Daniel, ele foi criado com babá e com escolinha particular. E hoje eu sinto assim que nós temos um amor, mãe e filho, mas ele é um pouco mais distante de mim. Agora, quando o Azaf nasceu, eu criei o Azaf, eu eduquei, e eu lembro muito mais de coisas do Azaf, porque eu compartilhei, né, estando junto com eles, do que com o Daniel. Então, dinheiro nenhum paga esses momentos que eu perdi, né? Vendo o Daniel crescer, ele andar, ele dar, né, nascer os primeiros dentinhos. Então, eu perdi esse momento com o Daniel. E com o Azaf não. Então eu tenho mais lembranças do Azaf pequeno do que com o Daniel, né? Mas graças a Deus, Deus foi muito bom comigo, muito misericordioso, que eu abri os olhos a tempo. Esse é o preço que a rebeldia cobra, né, irmã Sim. Wanda? Infelizmente, quando a mulher ela larga o lar dela, né, principalmente quando é mãe, ela tá se rebelando, né, contra Deus, porque o pecado, ele é uma rebeldia. Então, é um ato de rebeldia mesmo. Que nem a senhora falou assim, o seu filho mais velho foi colocado na escolinha e a senhora trabalhava. Então, se a gente for pôr na ponta da caneta, é 6 por meia dúzia, né? E o interessante, Camila, é que eu trabalhava realmente por causa do dinheiro, eu queria uma vida melhor, uma casa melhor, um carro melhor. E agora pergunta para mim se eu consegui trabalhando fora o que eu queria.
Infelizmente, não. Só consegui tristeza, sofrimento, né? Em ver meus filhos largados, jogados, né? Então, que nem você falou, Camila, é trocar 6 por meia dúzia. Você não vai para frente. Você fica patinando. É. E a sua família vai ficando largada e As consequências, né? vai perdendo valores. E é uma parte interessante que a gente tem que parar para refletir, né? Porque a Bíblia fala que nós devemos ser boas donas de casa, Sim. né? E boas é um pronome qualitativo, né? Exatamente. E aí a questão é como que você é boa dona Estando de casa fora. estando fora de casa. Não tem como conciliar, né? Exato. Tito, né? Foi assim um capítulo que nós estudamos bastante assim há um livro atrás, né? E ele fala assim que nós devemos ser boas donas de casa, ensinar as nossas filhas a amarem os seus maridos, a educarem os seus filhos. Então, para isso, a mulher ela tem que estar dentro do lar para exercer a função que Deus deu a ela, né? Então, é que nem a Bia falou, como que você vai ser uma boa dona de casa estando fora de casa? E também em Provérbios 14:1 fala que a mulher sábia edifica o lar e a tola derruba com as próprias mãos, né? Então, como uma mulher vai edificar um lar se ela não está dentro do lar, né? Ela está fora do lar, né? E ela acaba sendo uma mulher tola, mesmo ela achando que ela é sábia, mas na verdade ela está sendo muito tola. É. E a senhora falou sobre Provérbios 14, né? Em Provérbios também, né, para uma boa, assim, para a gente pensar sobre o parâmetro da Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, né? A Amém. mulher cristã, ela vive a Bíblia, né? Em Provérbios 7, né, que inclusive foi um provérbios, assim, que eu fiquei bem chocada. Eu acho que a palavra certa é realmente chocada quando eu li ele. Que Provérbios 7 fala de uma mulher louca, né? Você já viu esse Provérbios, Bia? Sim, é verdade. Nossa, ele é muito interessante. Pesado, né? Pesado. O Provérbio 7, né, que fala Da mulher que ela não parava com seus pés em casa. Isso, é isso mesmo. Gente, olha, se vocês não leram Provérbios 7 em casa, leiam com muita atenção. E foquem no último capítulo, no último versículo desse Provérbios, o que ele fala. Esse Provérbios, ele vai falar de uma mulher, né, que ela não parava os seus pés em casa, né? Ela queria sempre estar saindo, e ela era casada, né? Ali, Provérbios 7 fala que ela tinha um marido, então ela não aguentava ficar dentro de casa. E ela abandonando o lar dela, né, porque ela não conseguia ficar ali, ela cometeu um pecado, né, porque ela acabou virando um alvo de Satanás, né? Sim. E o último versículo fala assim que o lar dela se tornou ali digamos que o lar de Satanás, né? Ele se habitou do lar dela ali. E Então, o pior que ela mesma que convidou Satanás, né, para entrar no lar dela e destruir o lar dela. Com o quê? Com as atitudes dela, né? Então ela foi muito tola nesse sentido, né? E ela pagou o preço, né? Como todas nós um dia vamos ter que pagar, né? O preço, porque tudo na vida tem um preço, tem um valor. E cedo ou tarde a conta chega. E quando você não governa o lar, né, que é administrar, né, você tá ali. Se você não administra, se você não é uma boa dona de casa, se você não governa, como Tito, né, fala, você tá dando lado para o diabo, né? Então, se você não tá ali no seu lar, se você não tá cuidando do seu marido, se você não tá cuidando dos seus filhos, se você não tá cuidando da sua casa, né, é ali um alvo facíssimo para Satanás. É ele que vai estar ali governando, né? Porque se você, como uma boa dona de casa, não vai, né,
E, se eu não me engano, não é Tito, é Timóteo que fala, né? Que na verdade, fala assim: ó, quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário. Então, para você fazer tudo isso, você precisa estar em Casa. Olha, tá até ensaiado o negócio, E gente. o duro é que o diabo, ele é o pai da mentira, né? E está em João 10:10, né? E o duro que ele é tão sujo que ele coloca essas mentiras nas nossas mentes e aquilo impregna e a gente não consegue, né, dar ouvidos à Bíblia, às pregações que nós temos ouvidos, né? Então ele coloca essas verdades na nossa vida, a mídia, A né? A sociedade te sociedade, impõe, né? e você fica ali achando que você é a pessoa mais infeliz, né? Mas por quê? Tudo isso é mentira, né? Isso, Deus não quer que uma serva dele sofra, né? E por ela dar lado e dar ouvido a Satanás, ela acaba sofrendo muito. É. Acaba acontecendo o que aconteceu no Éden, né? Satanás, ele tem como alvo enganar, né? Como ele enganou Eva, não adianta as mulheres de hoje em achar que são superiores a Eva, né? Não. Se ele enganou Eva, ele vai enganar qualquer uma que dê lado a ele, né? Eva deu ouvido. Se nós dermos ouvido, seremos enganadas também, né? E essa questão de trabalhar fora não é só envolve filhos, e sim o seu esposo também, né? Então tá ali a sua submissão a ele. Antes de casar, eu lembro que quando eu trabalhava ainda, né? Eu chegava em casa tão cansada, eu não conseguia assim, nem arrumar meu quarto, nem a roupa, que nem era eu que lavava, eu dava conta de guardar. Porque assim, a exaustão mesmo vai tomando conta. Aí imagina seu esposo chega querendo ali à sua disposição, uma conversa, e você tá totalmente assim, né? De mãos atadas com a canseira. Aí acaba que essa exaustão, né, Bia, ela acaba dando mais lado para o inimigo É também, uma né? brecha, Porque né? Pra ter uma infidelidade ali no casamento é rapidinho. exato, é algo que as mulheres não se atentam hoje, né? Mas é algo assim que acontece muito, né? Então, a mulher cristã ela tem que ficar atenta, né? Ela tem que se apegar à Bíblia e fazer o que Deus ordena para ela, né? Então, tem que colocar em mente, a função de deixar o lar não foi deixada para a mulher, né? Foi deixada para o homem. O sustento tem que vir do homem. Só que é importante também, né? Porque quando a gente fala assim, as mulheres falam assim: ah, mas eu vou fazer o quê em casa? Né? Porque eu não ganho salário, aí meu marido trabalha, tem filho para sustentar, tem alimento e tal. E eu vou fazer o quê? Mas Provérbios 31 fala de uma mulher que era trabalhadora, né? Quando a gente fala assim para a mulher ficar em casa, não é que você vai ficar assistindo TV o dia inteiro. Você vai ficar sem fazer nada, Vai né? ler um livro, né? Use suas habilidades. Se quer realmente, sei lá, se você é bom em fazer bolo, faça um bolo para vender, contanto que você tenha flexibilidade ali no horário, para você estar sempre ali ao dispor da sua família, que é o principal. Desenvolver os seus talentos, né, Sim, Bia? Nossa, muito interessante isso. exato. O talento, todas nós temos um talento, né? Basta a gente nos analisar e ver qual é o nosso talento, e numa hora que a gente passar por dificuldades, a gente vai estar usando esse talento para estar ajudando nossos esposos e, e também ajudando eles na parte assim, como que eu posso dizer? Ai, como que eu posso dizer assim? Você pode estar ajudando ele espiritualmente, ajudando ele a passar por essa dificuldade, sendo um apoio, né? Você dando um suporte. Essa é a palavra que eu Sendo queria. a É ajudadora que você isso. foi feita para ser, né? E nesses momentos, os maridos também passam por dificuldades, por problemas, então você vai ser aquela ajudadora, dando aquele suporte essencial para que ele possa, os dois juntos, passar por essas dificuldades, né? É. E se nós formos realmente fiel a Deus, Deus vai nos ajudar, né? Vai nos ajudar a sair dessas dificuldades. Por quê?
nós confiamos nele. E que confiança é essa que a gente tem em largar tudo, jogar tudo para o ar e sair para trabalhar fora? Isso não é confiar em Deus, nas dificuldades, né? Então, nós devemos, assim, conhecer mais e confiar mais no Deus que nós servimos. É quando a mulher ela se rebela, né, contra Deus, porque eu vejo que quando ela passa por cima desse princípio de ficar no lar, ela tá se rebelando contra Deus, né? Ela tá largando a função que Deus deu a ela. Então ela é daquele tipo assim, eu confio, mas eu vou trabalhar só para me ajudar um pouquinho, né? É, É confia desconfiando, né? E na verdade não é isso que a gente tá falando, né? Porque a mulher de Provérbios 31, né, ela ajudava, ela era uma mulher virtuosa, né? Ali Salomão, né? Ele foi a mãe do rei Lemuel que ditou, né? Colocou aquelas características, então aquela mulher existiu, né? E Sim. Salomão ali escreveu aquele provérbio 31. E ali fala que a mulher virtuosa, ela trabalhava, né? Fala assim, ela buscava lã e linho, né? E fazia panos de linho para vender, né? Então ela trabalhava, ela desenvolveu o seu talento, né? Então, assim, a mulher de Provérbios 31, digamos assim, o talento dela era ser costureira, né? Então, que nem a Bia falou, tem a outra que pode ser confeiteira, pode ser a outra que pode fazer unha, tem N formas de ajudar o esposo hoje, né? Sim. E não precisa abandonar o lar para isso, né? sim. Uma outra questão também que eu queria levantar, Camila, é a mulher ela é submissa, né? Uhum. Ela deixa o seu esposo, né? Ela tem que deixar o seu esposo ser o cabeça do lar, né? Ela tem que, custe o que custar, ela tem que ser submissa e deixar o seu esposo ser o cabeça do lar, porque tem muitas mulheres que acabam não deixando os maridos serem, né, o cabeça do lar, a tomarem as rédeas e conduzir o lar. Então isso atrapalha muito essas mulheres que são que acham que pode fazer tudo com as próprias mãos e com as forças delas, né? São mulheres empoderadas, né? Empoderadas. Então elas acabam atrapalhando o desempenho do esposo também, né? E também, por um outro lado, tem aqueles esposos que a gente fala assim, né? Bem chulo o vocabulário, eles são bananas, né? E tem os folgados também, que às vezes fica esperando, né? Que a mulher tome algumas atitudes, né? E vá, pega a frente do lar e conduz o lar. E isso é errado, né? Porque nós temos uma hierarquia, é Deus, Cristo, o homem e a mulher, né? E a mulher, ela fazendo isso, tomando a frente, ela está tirando o lugar de Cristo, né? Ela quer ser o cabeça do lar dela. E Cristo, a Bíblia diz que isso é errado, né? É Deus não pecado, né? permite, é pecado. Em Efésios 5:22 fala: vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, assim como o Senhor. Como ao Sim, Senhor. A gente pode ver que essa questão de submissão é uma das coisas que mais pega hoje em dia, né? Porque a submissão, a mulher já pensa assim: ah, eu não vou ficar por debaixo do meu marido, ah, eu não vou fazer isso, ele não é melhor que eu, e não sei o que, não sei o que. Só que as mulheres não pensam que esse pensamento é um pensamento 100% satânico. Isso Maligno. é obra de Satanás, né? E as mulheres cristãs, elas têm esses pensamentos quando elas agem dessa forma, né? Porque a gente sabe que a atitude ela fala mais que as palavras, né? Então, quando ela larga o celular para ir trabalhar e o marido fica dentro de casa, ela se tornou o cabeça do lar dela, o líder do lar dela, ela ali tá sendo, Saiu fora do que Deus ordenou, né? né? Submissão, eu acho que é um conceito que não existe nesse lar, para dizer a verdade, e né? eu acho assim, essa palavra submissão é a palavra-chave, é o principal para que tudo corra bem, né? Conforme Deus diz lá em Gênesis, né? Então, nós temos que nos atentar, porque ser submissa não é ser empregada, nem É ter escrava, respeito. nada.
Que nem você falou, Camila, a palavra ela é trocada, né? As pessoas parecem que colocam outros valores, não é o real que é ser ajudadora, é ser idônea e a respeitar e honrar o esposo, né? Eles usam essa palavra de submissão como escravidão e serviço doméstico, né? E a gente vê que não é isso, né? Porque a gente sabe que essa questão de insubmissão é uma questão do feminismo. Né? É o feminismo que implanta isso. E a gente sabe que o feminismo é uma obra do diabo. Né? É Pior uma que é. obra assim do diabo. O diabo usa o feminismo para acabar com tudo que Deus criou de mais perfeito. E o que é realmente assim triste. Triste é ver mulheres cristãs sendo insubmissas, é mulheres cristãs tendo práticas feministas, né? Porque o diabo, ele tem conseguido enganar essas mulheres, né? Ele tem conseguido, assim, deturpar por completo o papel da mulher. E as mulheres, elas estão, assim, sorrindo, saltitando e cantando, e o diabo tá ali do ladinho delas, falando assim, não, é isso mesmo, vai lá, ganha seu dinheiro. Seu marido não é melhor que você, hoje temos direitos iguais, e nananã, né? É uma coisa assim, muito fora da curva, assim, né? Que nem a Bia falou em Efésios, Colossenses também fala, né? Em Colossenses 3,18 fala assim: vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos maridos, como convém no Senhor, né? Então a Bíblia está repleta de versículos que falam sobre submissão, né? A submissão no lar, ela tem um efeito assim de tranquilizar o lar, né? Além de um homem do lar que cumpre as suas responsabilidades, né? É necessário que ela também tenha o lado da mulher, né? O seu lado ali do lar, que é ser submissa, né? E é isso que estabelece o lar. E a falta de submissão, ela vai perturbar o lar, né? Porque as coisas vão ali sair da ordem natural das coisas, né? E é isso a falta que acaba perturbando, né? A falta de submissão perturba o lar, né? Porque o marido, ele sai do lugar que é de direito dele, né? Porque a mulher usurpou o lugar dele, ela arrancou, tirou né? as forças. Exato. Então, que essa casa vai acontecer com essa casa, né? Essa casa vai acabar acontecendo que tá lá em Provérbios 11:9, né? Ela vai herdar o vento ou ela não vai trazer proveito nenhum pro seu lar, né? Então, assim, as mulheres, elas têm esquecido da palavra do Senhor, né? Elas têm colocado nas suas mentes, idealizado um Deus na mente delas, assim, e têm acabado por completo, né? No meio cristão, assim, Bia, o que você vê hoje em dia que as mulheres estão, assim, realmente fazendo, deixando de ser submissas? Você tem algum exemplo, assim, que a mulher tá colocando criança na escola? Você vê isso dentro do meio cristão ou às vezes é só eu que vejo essas coisas? Não, acontece. E às vezes até em grande quantidade, para falar a verdade. E é isso, elas estão cegas, né? A palavra tá aí para ser lida, tem várias pregações, mas elas fingem que não aceita. Não sei o que se Acho que a faz. palavra certa é essa, elas não aceitam, né? É, E é uma coisa interessante, né, que a gente não comentou aqui, mas a irmã Wanda, ela é esposa do pastor Marcelo, né? Que é o pastor que lidera a Igreja Batista aqui de Três Lagoas, né? A Igreja Batista Fundamentalista aqui em Três Lagoas. E ele tem uma frase, gente, que é muito incrível, que ele fala assim, ó. A Bíblia tá dizendo assim, assim, assado, e ele faz assim, ó. E ponto. Acabou. O que você acha, o que você achou, o que você entendeu, deixou de entender, não é interessante, né? Não é importante, porque é uma coisa que eu sempre comento assim também. Eu nunca vi, não sei se vocês já viram, né? Deus, em momento algum, na Bíblia pediu a opinião de ninguém, né? ah, não, ele dá a ordem Exatamente. querendo. Ele mostrou aqui na Bíblia como ele quer ser adorado, como ele quer ser obedecido, e o dever do cristão, né, é obedecer a Cristo, né? Porque se ele diz que ele ama, né? Então,
Quando a gente ama, a gente quer ver a fazer de tudo para aquela pessoa, para aquele ser, né? E a gente também, assim, fala só do trabalhar fora, né? Só que as boas donas de casa, ela tem algumas funções, né? A mulher, na verdade, ela tem algumas funções. E a principal função dela é essa, né, Bia? Ser boas donas de casa, né? Sim, fazer com excelência, né? Seja lavar, passar, enfim. Tá ali com o alimento na hora que seu marido chegar. E, enfim, se conforme a Bíblia diz. E quando ela é uma mulher bem administrada, assim, né, com o seu tempo, porque o que Planejar, que acontece? Às vezes, o que que as mulheres pensam. que a gente é escravo, né? Poxa, mas eu vou ficar em casa, só vou lavar, passar, cozinhar, mas não é isso, Entre o que você falou, né? se ela for bem organizada com o seu tempo, ela vai ter tempo sim de ir no salão, fazer unha, fazer cabelo, enfim, as suas coisas também. Que isso é um ponto muito importante, né, Bia? Porque às vezes as mulheres falam assim, vou ficar dentro de casa, eu não tenho renda, aí eu não vou fazer uma unha, não vou fazer um cabelo. E não é assim, né? A gente tem que ser Não. aciada, né? Você que aí é mais nova, digamos assim, que a gente tá na mesma escadinha, né, irmã Wanda, eu e você. Você, assim, tem essa mente de que você tem que ser bem arrumadinha, esperar seu Sim, quando ele esposo. chega, eu quero estar bem perfumado, tomado um banho, ali com algo para ele se alimentar também. Porque se chega de serviço já saturado, né? Dependendo de onde ele trabalha, talvez comer uma marmita no almoço aí, que é uma coisa diferente na janta. Então você ter esse jogo de cintura ali para agradar ele também faz bem pro seu lar. E é uma coisa boa pra gente refletir, porque às vezes a gente pensa que os maridos não gostam, né? E na verdade é satisfatório quando a gente vê a Sim, alegria deles, né? Da é gente estar verdade. arrumada, tá com o cabelo arrumado, a unha feita. A senhora que já é casada há bastante tempo, irmã Wanda, o pastor Marcelo, quando a senhora tá arrumada, ele fica felizão. Ixi, pior que ele fala assim, né? É até engraçado o que eu vou dizer. Mas uma vez ele. Não sei o que ele comentou comigo, né? Eu falei assim: ah, mas eu já estou casada, já tenho minha família, meus filhos, né? Eu não preciso estar me arrumando. Porque ele sempre cobrou isso de mim, né? Aí ele falou assim: você tá casada, mas você não pode ficar. Aí eu falei assim: eu não preciso mais sair para arrumar marido, arrumar esposo, ficar bonita, né? Eu já tenho um marido, eu já tenho uma família, já tenho um esposo. Aí ele falou assim: mas você pode ficar mais feia. Então, que nem você falou, Camila, eles percebem, né? Se a gente tá ficando relaxada, se E a gente eles tá. cobram, tá Isso. vendo? Eles gostam. E aí a partir desse momento, eu acordei, né? A luz acendeu aqui e eu falei: não, eu tenho que tirar esse pensamento maligno da minha cabeça. Não, é que literalmente é um pensamento maligno, né? É, Porque se você deixa de ser aciada, se você deixa de ser arrumada, né, é uma brecha que Satanás vê no seu Exato. casamento, É né? verdade. É algo que as mulheres, assim, que já são casadas, elas esquecem um pouco, né? Mas é, elas têm que ali ter Vai ali, caindo na rotina, né? Na se verdade. arrumar, ficar bem aciada, né? Elas precisam disso, né? sim. Porque que nem a gente falou, ser uma boa dona de casa, ela vai além do serviço de lavar, passar e É isso cozinhar, né? mesmo. Ela ali, ela prepara um ambiente, que nem você falou, de arrumar um lanche, né? Ter aquele momento de Ela faz uma conversa. mesa posta, ela pega aquele sabonete guardado que você fica deixando para visita e coloca para o seu esposo. É isso que faz a diferença também nessa questão. E obedecer a Cristo nesse sentido é muito bom, né, Bia? Sim, é Porque uma bênção, gente. você tá fazendo com alegria aquilo que Deus mandou você fazer, né? Então é muito bom você ali preparar um lugar para receber ele, né? A alegria, assim, eu lembrei, né? Nós, mulheres, né? Qualquer um cristão, ele tem que ter contentamento com o que ele tem, né? Não é porque você não tem esse copo, né, de cristal que você não vai ser, você vai ficar triste porque você não tem, né? Então nós temos que estar contente com o que nós temos, né? Estar contente com o marido que nós escolhemos, que Deus nos deu, estar contente com o nosso lar, né?
Seja simples, seja bom, seja lindo, maravilhoso. Nós temos que ter contentamento em tudo que a gente tem. Porque se Deixar o nós não nosso tivermos amor. contentamento, não adianta você pode estar num palácio que você não vai estar contente, né? É. E essa questão da mulher, né? A gente falou de função, de submissão, né? Falou da mulher, o local dela, para quem ela foi preparada. E também é uma coisa que é negligenciada hoje em dia, é a questão dos filhos, né? A irmã Wanda já é mãe de 2 homens adultos, né? Eu tô aí no processo de ser mãe, a Bia daqui uns anos, se Deus abençoar, vai ser mãe também. E, só que hoje a gente vê que é um campo em que as mulheres têm falhado muito, né, irmã Wanda? A senhora Sim. como mãe, a senhora vê isso, né? Eu fico muito triste quando eu vejo as crianças, né? Às vezes elas querem tanto ter a mãe ali do lado, né? Porque o que as mães pensam? As mães pensam no dinheiro, no conforto para o filho, né? Mas e o filho? Às vezes ele não quer aquele dinheiro, ele não quer aquele conforto, ele não quer aquele brinquedo, ele quer simplesmente a presença da mãe ali próximo dele, junto dele, né? Então, nós vemos muito o lado da mulher, mas também tem um lado do filho, né? Que a gente ouve pessoas que falam que trocaria qualquer brinquedo para estar junto com a mãe. Elas abrem mão de tempo de qualidade com a sua família, com seus filhos, por dinheiro, né? Sim. É. Ai, e na verdade acontece aquele negócio de trocar 6 por meia dúzia, porque vai trabalhar fora, coloca a criança na creche, né? A criança aprende outras coisas, então o dinheiro que ela ganhou, que ela identificava que seria para ela ou para o filho, na verdade ela deixou na escola. Sim. Ela perde tempo com o filho E a dela, ela... criança carrega um trauma, né? Exato. Até quando ela cresce ali, ela tem essa lembrança ruim, né? Uhum. Em 1 Timóteo 6:10 diz assim, né, que o amor ao dinheiro é a Raiz raiz de de toda a todo. espécie de males, né? E esses males, assim, atingem a família toda. E realmente a questão do dinheiro é uma questão muito complicada, né? Porque, que nem a gente falou no começo, né? Filhos são presentes que Deus nos concede, né? Eles não são nossos, né? Deus nos dá ali, nós temos que cuidar deles com muito zelo, com muito carinho, né? E Deuteronômio 6:7, ali Deus já fala sobre o filho, né? Que ele fala assim: e as ensinarás teu filho, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te. Então, é todo o momento, é em todo o tempo, né? Se ela não tá com o filho dela, ela já peca aqui nesse princípio que Deus deu para ela, né? Ela não ensina, ela não tem tempo para ensinar o filho dela sobre Deus, né? E muitas mães, elas acabam que elas perdem os primeiros anos, né? Pastor Calvin, eu li num estudo dele que ele fala assim que dos anos iniciais até os 12 anos, a formação da criança ali tá formando, né? É uma tela em branco, então você tá formando. Ali você fala sobre conduta, você fala sobre princípios, valores, é ali que você vai colocar Cristo no coração da criança, você vai ensinar quem Cristo é, né? Você vai moldar o caráter de cristão na criança. Só que para você fazer isso, você precisa estar com a criança dentro de casa, né? Hoje em dia, as mães, elas não veem a hora da escola voltar para colocar a criança na escola, né? Elas querem ser mães, mas ao mesmo tempo elas não querem ser mãe mães. de final de semana, né? Porque, É o e olha famoso lá, né? status. Exato. E olha lá, quando ela ainda trabalha no sábado, é mãe de domingo, né? Ou às vezes ela quer ficar com o marido e ainda deixa os filhos aí com alguém. Ai. E fora do lar, né? Quem que vai, se a mulher estiver fora do lar, ela colocou a criança na creche, deixou com a avó, com a tia, seja enfim, com quem for, gente, não tô dizendo que a sua mãe ou sua irmã não sejam boas pessoas, mas não é a função delas. Né? O filho é seu, Exato. A função foi dada a você, né? E fora do lar, se você estiver fora do lar, quem é que vai moldar as doutrinas do seu filho? É o mundo, né?
quem vai ditar para ele as regras é o mundo. Ele não vai aprender os seus valores, seus princípios, ele vai aprender o que o mundo está Ela dando para fica ele. totalmente vulnerável, né? Exatamente. Você não vai apresentar Deus Não. para o seu filho. E quando cresce, né? Porque a rebeldia ela tem um preço, né? Sim. Quando cresce, a criança cresce e ele se rebelou, ele não sabe nada de Deus, né? Porque Deus não foi apresentado a ele não aprendeu nada. E essa mãe, ela vai pagar esse preço, né? Vai ter um Vai. filho rebelde, né? Vai ter um filho aí que não gosta de ir pra igreja, E né? muitas vezes desejar o filho da outra irmã que tá ali certinho, que tem uma conduta diferente, mas não quer pagar o preço para chegar onde essa irmã Essa chegou. questão é muito complicada, porque às vezes você olha o filho do vizinho e você quer aquela criança obediente, aquela criança amorosa, só que ela não vê o preço que os pais pagaram para a criança ser daquela forma, né? Sim. Aconteceu isso quando o Azaf era pequenininho e alguns irmãos falaram, nossa, um dia quando eu tiver um filho, eu quero ter um filho que nem o Azaf, né? Educado, bonzinho, né, temente a Deus, mas nós pagamos um preço para isso, né? E a gente criou os nossos filhos na questão deles, como eu tenho dois homens, na questão deles serem o cabeça do lar e ser submisso a Deus, trazendo sustento, né? Sendo provedor. E nós, sendo pais, o que nós queremos? Nós queremos esposas para os nossos filhos que se adequem aos ensinamentos que nós demos a eles. Que exerce, né? Então, é muito triste a gente saber que um filho nosso vai casar com uma mulher que, vamos dizer assim, feminista, né? Ele vai sofrer muito, né? O casamento vai ficar desgastado, né? Muito dor, muito sofrimento, muita tristeza. Então, nós, assim, eu como mãe de meninos, eu educo meus filhos a serem, assim, o cabeça do lar, né? E a gente, desde quando eles nasceram, a gente está orando para que eles sejam bons cidadãos, sejam bons maridos e especialmente um bom servo de Deus, né? E nós sempre oramos nesse sentido para que Deus colocasse uma serva, né, à altura, né, aos ensinamentos que eles tiveram. Uma ajudadora idônea, né, irmã Wanda? É isso mesmo. E o bom que a gente vê, assim, que não digo nem que foi... É um privilégio, na verdade, né? Você ser mãe, tá ali, né? Você tem a certeza que seu filho, ele vai saber escolher uma pessoa que vai caminhar junto com ele, que vai ajudar ele, né? Porque ele aprendeu, né? Porque teve alguém ali para ensinar ele, né? E a gente tem que ter como reflexão, assim, que qual é o reflexo da desobediência da mulher fora do lar na igreja, né? Só vai ser influência negativa. Exato. Né? Não vai ter nenhuma influência boa, né? Porque a gente tem que pensar assim, a igreja, ela é formada por famílias, Sim. né? E um lar estruturado, né? Um lar que a mãe é o líder, que o filho não sabe nem quem é Jesus, o que Jesus fez por ele. É assim, também vai refletir na igreja, né? Sim. Vai refletir na igreja. Tal sociedade, né? Tal mundo, tal a sociedade, tal as famílias, né? Então, é uma coisa que tem que estar junto com a outra, né? Se as famílias estiverem bem estruturadas, bem forte, o mundo, né? A nossa sociedade será bem forte também, né? E Cristo faz toda a diferença na vida de uma pessoa, né? E é que nem a gente comentou no começo, né? A sábia edifica a sua casa. E a tola derruba com as suas próprias mãos, né? Porque a Bíblia, ela não fala em nenhum momento do homem edificando o lar, né? Não. É a mulher que edifica, né? Essa função foi dada. E é engraçado, né, irmã Wanda? A senhora fala assim, como vai o lar, vai o mundo, né? O pastor Calvin falava isso, né? Sim. E então, irmãs, é assim, a mulher que ama a Deus, ela quer obedecer
a Cristo, né? Porque eu amo a Deus, eu reconheço o que Cristo fez na cruz do Calvário por mim, eu não merecia e eu reconheço. Então, eu quero obedecê-lo, né? O desejo do meu coração. E quem quer ser abençoada, né, obedece, porque obediência geram bênçãos, né? E Sim. desobediência geram maldições, né? Ela tem ali o seu preço a pagar, né? Então, a mulher, ela tem que assumir o ministério que Deus deu a ela, né? Isso é fato, como o pastor Marcelo fala, ponto, Ponto. né? Então, seja qual for, mulher, você que está nos ouvindo aí, que você trabalha fora, seja qual for o motivo que te leve a deixar o seu lar. Eu vou usar uma palavra assim para refletir mesmo na sua cabeça. Você está abandonando o seu lar, você está se rebelando contra Cristo, seja lá qual for o motivo, é dinheiro, é financeiro, não vale a pena, né? Seja qual for a justificativa, não é plausível, né? Não deem ocasião ao diabo como a mulher de Provérbios 7 fez. Não façam isso. Sejam mulheres sábias, né? Que edifiquem, né? Seja mulher que está ali com seu esposo, que está ali com a sua família, né, que está ali com seus filhos, né, não dê ocasião ao adversário, né, de maldizer, né, porque a gente, é triste falar isso, né, irmã Wanda, mas a gente vê, assim, que algumas mulheres, elas já têm se desviado, né, Bia, ela já tem, assim, ela já tem ido, Já. né, já tem aí dado ouvido para Satanás, né, e nós vemos, assim, que a mulher ela tem um papel fundamental e esse papel é importante. Porque reflete em todos, né? Não É. adianta. É igual a gente citou mesmo. Aí, se a mulher também trabalha, ela chega em casa, ela não vai querer estar ali disposta a fazer, sei lá, um alimento que nem eu citei. E ela vai fazer o quê? Colocar o seu filho para fazer. E ele deveria estar ali fazendo uma lição de casa, é onde coloca trocando de papéis. Conversando com ela, tirando as dúvidas, né, sobre algo que ele ouviu, né, nesses momentos de qualidade que a mãe vê como que o filho tá caminhando, né, irmã? A senhora já foi mãe, aí é nessas conversas que as mães têm que... E eu sempre digo uma coisa, nós temos que estar sempre ouvindo e observando os nossos filhos, porque querendo ou não querendo, uma hora eles acabam passando alguma coisa que, se você não prestar atenção, lá na frente te trará tormenta, consequência. Então, eu falo assim para as irmãs, observem, vê que uma hora ou outra eles passam uma mensagem, falam uma coisa que, se você estiver atenta, você consegue corrigi-lo e ajudá-lo a tempo, né? Agora, se você for deixando passar despercebido, as consequências vêm e o preço é caro. E esse é o papel da mãe, porque o pai tá lá fora para trazer o mantimento para casa, né? O conforto do lar. O homem, ele tá exercendo a função que Deus deu a ele, né? Pelo menos a gente espera que Sim. seja assim, né? Mas é muito importante. Mulheres, não menosprezem o ministério que Deus deu a vocês. Não menosprezem o papel que Deus deu a você, né? A mulher, ela exercendo o seu ministério, ela está glorificando a Deus. Então, se você ama a Deus, como você professa, demonstre, né? Obediência é um ato de amor, né? Então, não menosprezem aquilo que Deus deu a vocês, né? Aquilo que Deus nos deu. E só para deixar claro, tá, pessoal, aqui ninguém é casado com milionário, né? Aqui tá todo mundo querendo obedecer a Cristo. Nós estamos reconhecendo o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Nós escolhemos ser donas de casa, nós escolhemos fazer aquilo que fomos feitas para fazer. Nós fazemos isso com alegria, nós fazemos isso com muito amor, porque nós queremos ser abençoadas. E por tudo que Deus fez pela gente, né? Exatamente. Nós aí chegamos mais um fim, né? O fim de mais um episódio, né? Foi muito bom
Foi muito edificante, muito necessário esses assuntos, né, meninas? Às vezes, a gente precisa estar ouvindo sempre esses tipos de coisa para não deixar o maligno colocar as coisas na nossa vida. Então, se você não der ouvido, né, à palavra de Deus, o inimigo está ali trabalhando, ele não se cansa. Basta uma brechinha. A hora que você der uma brecha, ele entra, coloca a cunha dele lá e começa a bater, né? Então, que nós possamos, assim, ficar bem atentas aos estudos, às pregações, às nossas leituras e as nossas reflexões com Deus, e sempre estar, como que eu posso dizer, ruminando tudo aquilo que você lê, que você aprende na igreja. E se você está passando por algum problema, busca a ajuda de uma irmã, né? Irmãs mais velhas, irmãs que possam dar bons conselhos, né? Porque se você for ficar tentando resolver tudo sozinha, infelizmente você não vai conseguir. Como eu já falei no começo, né, sobre o nosso Instagram, né, se você não nos segue, vai lá nos seguir, né? E eu já tinha colocado lá para colocarem perguntas. E eu vou colocar aqui duas perguntas que foram as que foram colocadas lá. Acredito que vai surgir algumas dúvidas, opiniões agora, né? Mas vocês podem estar colocando lá e a Bíblia está aqui para responder as dúvidas de vocês, né? Uma das perguntas foi qual é o papel da mulher, qual é a importância da mulher no lar, né? Eu espero que todo esse bate-papo tenha esclarecido, né? E uma outra pergunta foi: a mulher pode deixar seu lar e ainda ser obediente ao Senhor? Não. Não, Wanda. Deixar o lar ser obediente a Deus, ela já está logo de cara pecando, né? Exato. E pecado, ele está aqui escancarado, né? Então, se você largar seu lar para ir trabalhar fora, você está pecando, né? Então, ela não consegue. Na minha opinião, ela não consegue. E você, Na minha Bia? também não. É praticamente impossível conciliar essas coisas. Né? A minha resposta é: se ela já deixou o lar, ela já desobedeceu, né? E a desobediência é um pecado, o pecado é rebelião contra Deus, né? Então, não tem como, né? Eu digo que biblicamente é impossível, né? Porque não adianta você ir na igreja dia de quinta, dia de domingo, só que você trabalha fora, você tá compensando aí, acha que tá compensando, mas na verdade não tá compensando, tá pecando, tá ofendendo a Deus, tá negligenciando aquilo que Deus te deu, tá fugindo de tudo, né? Você está usurpando um papel que não é seu, uma função que não é sua. Então, não, você não tem como ser obediente ao Senhor e deixar o seu lar, porque se você deixou, você já desobedeceu, né? E uma coisa que eu deixo para vocês é: tudo tem um preço. Só que a questão é, vocês que fazem isso, mulheres cristãs que estão se rebelando contra Cristo, vocês estão dispostos a pagar o preço? Vocês sabem o quanto isso vai te custar? Né? João, ele diz assim, 1 João, não me recordo agora a referência, ele diz que aquele que diz que me ama e não me obedece é mentiroso, né? Porque, como nós sabemos, amor, ele é uma ação, ele é uma atitude, ele não é sentimento. Então, se você diz que você ama a Deus, se você diz que você reconhece o que ele fez por você, demonstre, seja obediente, exerça o ministério que ele te deu, faça a função que ele te deu, né? Então, irmãs, eu espero que vocês reflitam sobre a sua obediência a Deus. Irmã Wanda, muito obrigada pela sua participação nesse episódio. Por nada, Camila. Eu que agradeço e espero, assim, ter ajudado, né, com as minhas experiências, né, com um pouco dos meus conhecimentos, né, e eu espero que todas as que estão vendo, né, esse podcast possa estar obedecendo a Deus, né,
que dedique o seu lar, se dedique ao seu lar, aos seus filhos, ao seu esposo, né? Ajude a ser o que Deus quer que ele seja, né? Abrace o seu ministério, que é ser dona de casa no lar, né? E que seu lar, você abraçando o seu ministério, você estará tendo tempo para ler, estudar, né? E buscar mais a Deus, porque se você não buscar Deus, você está perdida, né? Você está por conta, né? Então, e que essa é a minha oração, que todas possam estar abraçando o seu ministério no lar. Amém. Amém. Obrigada também, Bia, por ter participado, ter contribuído aí conosco com seu conhecimento, né? E muito obrigada que Deus te Obrigada eu abençoe. pela participação. Isso é realmente um assunto muito importante e foi muito prazeroso estar aqui falando sobre isso. Ai, que bom. Então, pessoal, compartilhe aí com seus amigos para que essa bate-papo possa ajudar as outras pessoas, outras irmãs. E muito obrigado e até o próximo.